Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo, eu estou pensando em ajudar você de alguma forma. Hoje eu quero falar de um assunto que, segundo o meu ponto de vista, é de chamar a atenção dos homens inteligentes. Para mim, é insuportável ver certas práticas, costumes e rituais religiosos sem uma razão lógica. Quero falar de um povo que, apesar de ser nação gentia, são admiradores e tentam imitar o judaísmo de todas as formas. Refiro-me aos sabatistas e aos que constroem sinagogas, aqueles que usam véu nas mulheres, homens que usam quipás, talit e etc., como se fossem judeus. Para mim, que conheço os fundamentos da histórica judaica e messiânica, essa gente tem um indelével dom de desconhecer a pureza da verdade e apegar-se à ignorância irrelevante das religiões. Pessoas que andam contrário ao Messias são esses que nem judeus são e vivem apegados aos usos e costumes de uma nação que não tem nada a ver com eles. Como se não bastasse tudo o que o Messias nos ensinou sobre os deveres dos seus seguidores. Essa gente judaizante contraria os pensamentos de Yahushua, o Filho do Altíssimo. O mais complicado para essa gente é que os gentios não receberam nenhuma incumbência do Mashiach para praticarem tais rituais judaicos. E a maioria deles dizem que tem o Mashiach como salvação. Porém, vivem praticando rituais e costumes judaicos. Dá para entender isso? Ou racinha complicada essa gente? Observamos que o Messias veio promover a liberdade para os judeus. Os próprios judeus que receberam Yahushua em suas vidas se livraram, se libertaram do peso da Torá, pois está evidente pelo emissário Shaul que a Torá foi uma espécie de guia para levar os judeus até ao Messias. Depois, os que receberam o Messias em suas vidas não mais precisaram da Torá, mas um povo, querendo imitar os judeus, intrometidamente puseram em prática aquilo que até mesmo os judeus verdadeiros não mais praticaram. Isto é, os que se convertem ao Messias. Nada contra as idiotices dos homens, mas é estarrecedor ver homens e mulheres fazendo e usando costumes e rituais judaicos, como o uso do quipá, do talit, do véu, e construções de sinagogas, como se fossem os próprios judeus vivendo o tempo passado. E mesmo se fossem os judeus, já não estariam mais sobre rudimentos de uma aliança que envelheceu, mas agora renovada pelo Filho do Altíssimo. E o que querem mais? Acho que não leram o recado do emissário Shaul que fala a esse respeito. Vejam, não sou eu que estou inventando, foi o Shaul que esteve orientando aos que eram da fé e que queriam ainda viver por lei. Olha o que ele disse: quero saber de vós, foi por obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé? Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Será que padecestes tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso fez pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé? Assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Quem é da fé
não vive por rudimentos da Torá. Quem faz isso é estúpido, ignorante e sem o Espírito do Eterno. Ora, a Escritura, prevendo que o Eterno havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo falando dele e de seus contemporâneos judeus, ele diz: Yahushua nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que os gentios tivessem a bênção de Abraão em Yahushua, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Isso diz Shaul, dele e de seus irmãos judeus. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora sendo de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. A Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Yahushua. E digo isto: ao testamento anterior confirmado pelo Eterno, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Essa é uma conscientização que Shaul, o emissário, estava passando para os judeus que haviam se convertido ao Yahushua e ainda por algumas vezes queriam o entrosamento da lei da Torá. Pois se da lei provém a herança, já não provém da promessa, mas o Eterno, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. É aí que se observa que é muita incredulidade da parte dos judaizantes, que não observam o que o emissário diz sobre a lei e Yahushua. A Torá veio 430 anos depois da promessa. Quando a promessa feita a Abraão se cumpriu, que foi a chegada do Yahushua em Israel, a Torá perdeu sua coerência diante da promessa. Não obstante, a lei continua em plena validade, mas para os que não têm a salvação. Ora, o mediador não é de um só, mas o Eterno é um só. É a lei, então, contra as promessas do Eterno? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Yahushua fosse dada aos que acreditam. Paulo fala não dos gentios, mas fala aos seus irmãos judeus. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar. Isto quer dizer que todo judeu que se converteu ao Messias não mais viveu pelas obras da lei, mas pela fé de Abraão e seu descendente Yahushua.
Novamente, Paulo fala dele e de seus irmãos judeus, de modo que a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Yahushua, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Veja que o grande arauto judeu, filho da tribo de Benjamim, apresenta para os judeus convertidos uma nova expectativa de vida fora da Torá. É revoltante se ver gentios que deveriam dar graças a Deus por não fazerem parte da Torá, estão aí querendo viver um regime que nunca lhe fora atribuído. Paulo confirma aos judeus, mas depois que a fé veio, já não estamos precisando da Torá, porque a vida consiste em viver pela fé de Abraão e não pela Torá. Mas isso é para os filhos de Abraão. Se essa gente judaizante que está aí não é da fé, o texto não fala para eles. Confirma novamente Shaul aos seus irmãos judeus. Ninguém é filho de Yahweh mediante a lei, mas pela fé de Abraão. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Yahushua. Porque todos quantos fostes batizados em Yahushua, vos revestistes de Yahushua. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Todos vós sois um em Yahushua. E se sois de Yahushua, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, e não segundo a Torá. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante do Eterno, porque o justo viverá da fé. Se isso é verdade, por que esses gentios se sobrecarregam de rudimentos judaicos, como se fossem judeus sem salvação? Isso é que é gostar de imitar gente incrédula. Amigos, os judeus sempre foram a nação mais incrédula e desobediente a Yah na face da terra. Vocês que querem imitá-los, provam que amam a desobediência e a incoerente vida espiritual que eles têm. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Veja mais um recado de Shaul para os seus irmãos judeus que agora tinham como salvação Yahushua. Ele pede que os irmãos andem em Yahushua pela fé e não pela lei. Portanto, assim como recebestes a Yahushua, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de bondade, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos da lei e não segundo a fé de Yahushua. Estas são as recomendações de Shaul ao povo que se converteu a Yahushua. Vejam, vocês que querem ser observadores da Torá, observem que o próprio emissário Shaul despreza a circuncisão da lei e enfatiza a circuncisão da fé, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Yahushua no Espírito, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Yahweh, que o ressuscitou dentre os mortos. Vejam que Shaul diz que todos os judeus circuncidados estavam mortos até se depararem com a circuncisão da fé. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, ele
Yahushua, a posteridade de Abraão, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Ele removeu do meio de nós, cravando no madeiro. Sendo o judeu livre dos rudimentos da lei, agora não mais guardava dias, meses, anos e nem sábados. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque vós sois livres para servirdes a Yahushua em fé e não em ordenanças da lei. Quero ressaltar que a lei é santa e boa, não para mim que sou judeu convertido a Yahushua. A Torá é boa para todo judeu que continua perdido sem a salvação de Yahushua. O sábado é um dia santo e mandamento perpétuo, não para mim que sou judeu convertido, mas para o judeu que anda na sombra da obscuridade, perdido sem salvação. Esse sim deve morrer guardando o sábado. Vocês que querem justificar suas vidas e religiões pela lei, escutem o recado de Shaul, que ele disse para os judeus. Imagine para vocês que são gentios. Prestem atenção, se puderem. Todos vocês que usam guardar requisitos da lei judaica, Shaul os repreende. Olha o que ele diz, preste atenção. Veja que não sou eu que estou dizendo, é Shaul que está falando. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Yahushua, isto quer dizer que estes não têm salvação. Vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Isto quer dizer, os que ainda se justificam pela lei, não têm Yahushua. Está vendo? Você que guarda o sábado e rituais judaicos, não tem salvação. Yahushua não está convosco. Prestem atenção nisto, não sou eu que estou falando. Esse relatório todo aqui está em Gálatas. É o emissário Shaul que está tentando ajudar vocês outros, porque ele já falou isso para os judeus do passado. E agora está falando para os ignorantes que querem andar à sombra dos judeus. Veja, Shaul diz dele e de seus irmãos fiéis a Yahushua: nós, entretanto, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Yahushua nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Agora, meus amigos, reflitam, pois eu estou aqui apenas querendo ajudar.